Beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre dirigência, sobre grupos ativantes e desativantes, que tem a parte mais básica e tem a parte também que é mais complicada. Que essa parte aqui de dirigência, ela tem muitos detalhes, muitas nuances. Quando a gente tem dois grupos, por exemplo, qual que vai ganhar, qual que vai ter preferência. Então, é um conteúdo que exige um pouco de decoreba, você tem que decorar algumas coisas, mas tem muita coisa que dá para você entender, dá para você arranjar uma explicação e entender essa explicação, beleza? Então vamos começar falando sobre grupos ativantes e desativantes. O que são grupos ativantes? Ativantes são grupos que doam elétrons para o anel. São grupos que doam elétrons para o anel. Você pode ser ativante por efeito indutivo ou mesomérico. Aí, se você não sabe isso aqui, eu recomendo você dar uma relembrada, porque essa parte aqui é importante. Para você entender os efeitos indutivos e mesoméricos, é importante para você entender dirigência. Assim como é importante também para você entender acidez e basicidade. O que é desativante? Desativante é um grupo que retira elétrons do anel. E também pode ser indutivo ou retirador. Pode ser indutivo ou mesomérico. Indutivo ou mesomérico. Repare, não é uma substituição eletrofílica, mesomérico. Se é uma substituição eletrofílica, um cara que deixar o benzeno com mais elétrons, ele vai deixar o benzeno mais reativo. Enquanto um cara que retirar elétrons do benzeno, ele vai deixar o benzeno menos reativo. Beleza? Então tem os ativantes, tem os desativantes. E aí, vou dar alguns exemplos aqui, né? O que são ativantes por efeito indutivo? Por efeito indutivo. Cara, o primeiro exemplo que eu consigo pensar na cabeça é um cadeia carbônica. Então, CH3, né? C2H5. Então, as cadeias carbônicas, elas são ativantes por efeito indutivo. O que seria o efeito indutivo? O efeito indutivo é aquele que não envolve ressonância, aquele que envolve só a diferença de eletronegatividade. Então, como você tem uma cadeia carbônica saturada, tu não vai ter ressonância, tu vai ter só efeito indutivo e ele vai ser doador. Grupos, cadeias carbônicas doam elétrons, beleza? Aí a gente vai ter ativantes por efeito mesomérico, aí já vai ter mesomérico, aí já vai ter par de elétrons para doar, certo? Então, se tiver OH, tiver OCH3, OCH3, tiver, sei lá, NH2, N, com qualquer outro cara que você queira. Então, esses aqui são os ativantes por efeito mesomérico. E também vão ter os desativantes, né? A gente vai ter os desativantes por efeito indutivo. Quais são os desativantes por efeito indutivo? São caras que não tem ligação dupla e eles vão ser mais eletronegativos que o carbono. Eles vão puxar os elétrons. Quem tem essa característica? O flúor, só um minuto. Eita, travou aqui, viu? Só um instante. O flúor, o cloro, o bromo, os halogênios. Os halogênios têm essa característica de serem desativantes por efeito indutivo. Beleza? Desativantes por efeito mesomérico. Desativantes por efeito mesomérico. Aí a gente vai ter, por exemplo, NO2. Eu acho que o NO2 é o mais famoso de todos, que é desativante por efeito mesomérico. Mas, em geral, esses caras têm ligações duplas, né? Então, esses caras têm ligações duplas e eles são desativantes por efeito mesomérico. Beleza? Uma coisa importante a gente já saber
é que o efeito mesomérico é quase sempre mais forte que o efeito indutivo. Quase sempre. O efeito mesomérico ganha do efeito indutivo. Porque o efeito indutivo é só uma diferença de eletronegatividade. O efeito mesomérico está tendo movimento de elétrons. Então ele é bem mais forte. O mesomérico ele quase sempre ganha do efeito indutivo. Qual é a exceção? Mas para halogênios, o efeito indutivo ganha do efeito mesomérico. Para os halogênios, o efeito indutivo ganha do efeito mesomérico. Então é por isso que os halogênios eles são desativantes para o efeito indutivo. Né? Eles seriam, por efeito indutivo, eles são retiradores, e por efeito mesomérico, eles são doadores. Como para os halogênios o indutivo é mais forte que o mesomérico, eles são desativantes. Porque por efeito indutivo eles são desativantes. Então, como o indutivo é mais forte, eles são desativantes. Beleza? Isso vai explicar também quando a gente for falar de dirigência. Isso aqui é importante. Beleza? Vamos lá. Dirigência. Quando a gente vai ter uma reação com anel benzênico e já tiver um grupo lá, o grupo que tiver lá vai determinar qual que vai ser a posição do grupo que está entrando. Beleza? Ele vai determinar. Então, aqui é só uma coisa rápida, né? Quais são as posições do anel benzênico? Orto, meta e para. Então vai ter os grupos que são orto-para dirigentes e vão ter os grupos que são meta-dirigentes. Beleza? Quais são os grupos orto-para dirigentes? Os grupos orto-para dirigentes são todos os ativantes, né? Todos os ativantes, mais os halogênios. Por que que os halogênios são exceções? Na verdade, eu vou falar primeiro aqui, ó, meta-dirigente. Meta-dirigente, dirigente, são todos os desativantes, menos os halogênios. Por que que os halogênios são exceção? Justamente por causa disso aqui, ó. Para os halogênios, o efeito indutivo ele é mais forte que o efeito mesomérico. Como isso acontece, os halogênios eles são desativantes, como eu expliquei, né? Como o efeito indutivo é mais forte que o efeito mesomérico, eles são desativantes, eles retiram elétrons do anel. Porém, eles ainda vão ter efeito mesomérico. O efeito mesomérico, apesar de ser mais fraco, ele ainda existe. Então esse efeito mesomérico nos halogênios não vai ativar o anel, mas ele vai fazer com que as posições orto e para fiquem estabilizadas. Então, apesar dos halogênios serem desativantes, eles estabilizam as posições orto e para por efeito mesomérico. Então, por isso que os halogênios eles são orto-para dirigentes, apesar de serem desativantes. Beleza? Então, vocês estão vendo que tem a decoreba, mas se a gente entender ativante, desativante, efeito indutivo, efeito mesomérico, a gente consegue achar as explicações para as coisas. Beleza? E também tem um truquezinho para dirigência. Por exemplo, NH2. NH2 você sabe que é um cara que ele ativa um anel. Ele ativa um anel, não é halogênio, então ele é ortopara. Então ele vai deixar entrar aqui, aqui e aqui. Beleza? Como é que você poderia fazer para poder descobrir que ele é ortopara? Você poderia pensar, fazer uns sinaizinhos. Aqui, ó. O nitrogênio é negativo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, os lugares onde está com sinal negativo são os lugares onde vai entrar. Então, pronto, ele é ortopara dirigente. Mas de onde vêm esses sinais? Qual que é a explicação? Por que esses sinais funcionam? E, na maioria das vezes, eles funcionam mesmo. Na maioria das vezes, dá para safar só com esses sinaizinhos, saber a dirigência só com os sinais.
como é que eles funcionam? É o seguinte, ó. O que você vai fazer? Vai pensar no efeito mesomérico, vai pensar na ressonância. O NH2, ó, ele vai doar esse par de elétrons. Então você já sabe que ele é ativante, porque ele está doando um par de elétrons para o anel. Beleza? E aí quando ele doar esse par de elétrons, esse carbono vai pegar esse par de elétrons aqui, ó. E aí, ó, tu vai ter outra forma de ressonância. Que vai ser NH2 positivo e aqui negativo. E aí, ó, se você vier com esse cara para cá, aí você vai mexer na carga negativa. Então, basicamente, essa carga negativa vai girando, né? Conforme você vai girando as ligações, beleza? Na verdade, não vai acontecer isso aqui, não. Vai acontecer. Aqui tá negativo, né? Tem um par de elétrons. Aí esse cara vai vir pra cá e esse cara vai vir pra cá. Quando esse cara vir pra cá e esse cara vir pra cá, aí esse cara aqui vai ficar negativo. Na verdade, esse cara vai vir aqui, ó. Esse cara vai vir pra cá e esse cara vai vir assim, ó. Aí esse cara vai ficar negativo. Aí depois, quando mexer, né? Aí esse cara vai doar pra cá. Quando esse cara doar pra cá e esse cara aqui fizer assim, ó. Pá, aí esse cara vai ficar negativo. Então, pela ressonância, você vê que os caras que ficam negativos vão ser esse, esse e esse. É orto para o dirigente. Que é basicamente esses sinais aqui. Esses sinais é basicamente a ressonância. Beleza? Vou dar outro exemplo. O NO2. O NO2 é um clássico desativante por efeito mesomérico. O NO2 é um clássico desativante por efeito mesomérico. O que vai acontecer? Aqui é mais, então aqui é menos, mais, menos, menos. Então ele é metadirigente. Ele é metadirigente. Como é que você poderia explicar isso pela ressonância? Pela ressonância, esse cara vai puxar aqui, aí esse cara vai puxar aqui. Então, ele vai com carga positiva aqui. Aí se você mexer, a carga positiva vem pra cá, e a carga positiva vem pra cá. Então, onde é que vai entrar? Vai entrar aqui, ó. Entrar nessas posições, que é a posição meta. Beleza? Então, você tem esse truque dos sinais. Você poderia pensar na ressonância também. Então, é isso. Agora, vamos avançar aqui. Deixa eu ver um planejamento rapidinho. Vamos falar sobre reatividade. Reatividade. Essa parte aqui é muito legal, muito importante. O fenol, ele é mais reativo do que o tolueno, que é mais reativo que o benzeno, que é mais reativo que o clorobenzeno, que é mais reativo do que o nitrobenzeno. Beleza? Essa é a ordem correta de reatividade. Beleza? Mas por que essa ordem? Por que é assim, né? Primeiro, esses caras aqui são os ativantes. Então, é natural que eles sejam mais reativos que o benzeno. E esses caras aqui são desativantes. Então, é natural, desativantes, que eles sejam menos reativos que o benzeno. Mas por que o fenol é mais reativo que o tolueno, por exemplo? Porque o fenol ele tem efeito mesomérico. Ele é ativante por efeito mesomérico. Enquanto o metil ele é ativante por efeito indutivo. Então, o fenol, por ser ativante por efeito mesomérico, ele tem efeito mais forte. Lembra que eu falei? O efeito mesomérico é mais forte que o indutivo. Se o efeito mesomérico é mais forte que o indutivo, se o cara é ativante por efeito mesomérico, ele é mais forte que o ativante por efeito indutivo. Beleza? Então, por isso que é assim. E agora, ó, o halogênio, ele é desativante por efeito indutivo. Enquanto o NO2 ele é desativante por efeito mesomérico. Então, o mesomérico ele é mais forte. Ele desativa mais. Se ele desativa mais, ele está mais para esse lado. Ele vai ser menos reativo ainda. Beleza? Então, essa ordem aqui, ela é boa para você saber a reatividade. Por exemplo, quando a gente reagir o OH com... Deixa eu pegar outra reação. Se eu pegar o OH
que é um ativante muito forte. O H é um ativante assim, pô, muito, muito forte. E você reagir com qualquer coisa, você vai ter uma trinitração. Por exemplo, na verdade, se você reagir com HNO3, né? H2SO4. Se você reagir com qualquer coisa, você vai adicionar nas 3 posições ao mesmo tempo. Ó, tu vai ter NO2 aqui, NO2 aqui, NO2 aqui. Ele é tão reativo que ele puxa para as 3 posições, certo? Porque ele é ativante para efeito mesomérico. Então você vai ter aqui, ó, o ácido pícrico. Ácido pícrico. Beleza? Ele é um ativante para efeito mesomérico, então ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, beleza. É bom saber, né? Que o fenol é, que esse OH é um ativante muito forte, ele é ativante para efeito mesomérico. E quando você tiver 2 grupos, e quando você tem 2 grupos antes, e a dirigência de um não bate com a dirigência de outro. Tipo assim, um grupo fala que tem que ir em uma posição, outro grupo fala que tem que ir na outra posição. Como é que você vai decidir qual que vai ganhar? Seguindo essa mesma ordem. Um NR2 ou OR, ele tem vantagem. Ele tem vantagem sobre um grupo, uma cadeia carbônica, que tem vantagem sobre um halogênio, que tem vantagem sobre um grupo que ele é desativante por efeito mesomérico. Vamos explicar essa ordem aqui, ó. Esses caras aqui, seguindo a mesma ordem de cima. Eles são ativantes por efeito mesomérico. Então, se eles são ativantes por efeito mesomérico, eles têm a vantagem mesomérico. Então, se estiver reagindo com... Se tiver 2 grupos anteriormente, e um deles for ativante por efeito mesomérico e o outro for, por exemplo, ativante por efeito indutivo, o cara que é ativante por efeito mesomérico tem a vantagem. É ele que vai determinar onde vai entrar o outro grupo, né? Então, o ativante por efeito mesomérico ganha do ativante por efeito indutivo, que ganha num desativante por efeito indutivo, que vai ser basicamente um halogênio indutivo, que vai ganhar de um desativante por efeito mesomérico. Desativante por efeito mesomérico, que vai ser, por exemplo, um NO2, um grupo carbônico assim, certo? Então, vai ser essa a ordem. Se tiver 2 grupos antes, quem que vai determinar a posição do outro cara? Vai ser um cara que vai estar mais para a esquerda nessa fila, beleza? Então, bora fazer alguns exemplos para ver se a gente entendeu bem. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui para a gente começar a fazer. Uma coisa que dá para fazer, que é muito interessante, é você mudar a dirigência. Dependendo do seu interesse, você consegue mudar a dirigência de um determinado grupo. Então, por exemplo, se a gente tem NH2 ele é um ativante forte. Se você reagir com HCl, por exemplo, você vai ter NH3 mais Cl. Esse NH3 mais Cl, ele já é um grupo desativante. Olha os sinais, aqui é positivo, então aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, o negativo está na posição meta. Então, ele já é um grupo desativante, ele já é um grupo meta dirigente, NH3Cl. E aí, por exemplo, se você reagir com CH3Cl na presença de AlCl3. Se você fizer essa reação, o que vai acontecer? Ele não é meta dirigente, então ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá, CH3. Certo? E aí, se você reagir com NaOH, você vai fazer o seguinte, você vai retirar esse... Vai voltar a ser o NH2 aqui, né? Você volta a ser o NH2. Certo? Olha que bonito. Então, o que você fez? Você tinha, por exemplo, se você tivesse NH2 e reagisse com o haleto de alquila, né? Você ia colocar aqui nas posições, ó, orto e para. Você não ia colocar na posição meta.
Então você mudar a dirigência é uma estratégia boa para você conseguir acertar essa posição meta aqui, ó. Entende? Então é uma estratégia boa para você mudar a dirigência. Beleza? Olha que interessante. Vamos pegar outro exemplo. Porque esse aqui foi o exemplo 1. Esses exemplos aqui são exemplos de coisas que são diferentes, né? Que a gente não vê com muita frequência. Mas que é para você não ser pego de surpresa. Teste reagir com H2SO4 e SO3. O grupo metil ele é orto para dirigente. Então, vai vir aqui SO3H. Não vai formar tanto do cara que é o orto aqui, porque vai ter impedimento espacial. Então, vai formar mais desse cara aqui, ó. Que é o para, beleza? E aí, você reage aqui com HNO3, H2SO4. Você tem a nitração. Em que posição que ele vai entrar? Vamos pensar. Ó, eu não precisaria nem olhar se as dirigências estão ou não batendo. Eu já penso assim, ó. Esse CH3, ele é ativante por efeito indutivo. Esse é o 3H, ele é desativante. Então o CH3 vai ganhar de qualquer jeito. O CH3 ele tem a vantagem, ele vai ganhar. Então se ele tem a vantagem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai ser orto para dirigente. Então vai entrar aqui. Aí na posição para, ele não vai entrar. Então ele vai entrar só aqui nessa posição. Na posição para, ele não vai entrar. Aí você poderia fazer o seguinte: você faz o aquecimento com o H2SO4. Porque acontece, eu não falei que a reação com SO3H ela é reversível? Então se ela é reversível, eu consigo tirar o SO3H. Então o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu quis fazer a nitração só na posição orto. Porque se eu fizer a nitração direto, eu vou fazer na posição orto e para. Então esse grupo SO3H ele serviu para bloquear a posição para. Ele serviu para bloquear a posição para. E aí eu aproveitei do fato de que a reação é reversível. Então eu consegui tirar esse grupo SO3H depois. Olha que interessante. Então tem algumas nuances aí, né, nessa questão de dirigência. Eu vou fazer mais alguns exemplos para a gente continuar praticando. Se a gente tivesse, por exemplo, CH3, NO2 reagindo com CL2 e FSL3. Olha, eu nem olho a dirigência, velho. Eu nem olho se tá batendo ou não. Eu sei que o CH3 ele é ativante e o NO2 é desativante. Então o CH3 ganha. Como o CH3 ganha, vai ser ortopara, certo? Como na posição para tá bloqueado, vai ter que ser na posição orto. Então vai vir para cá, beleza? E esse é o produto. Fechou? E vamos fazer outro tipo de reação aqui. Se a gente reagisse, por exemplo, com CH3Cl AlCl3, o que a gente teria? E eu quero fazer a reação duas vezes. Eu ia fazer o quê? Eu ia primeiro entrar com CH3 aqui. Então o CH3 ia entrar. E aí, quando o CH3 entrasse, a segunda entrada ia ser bem mais fácil. Porque agora você tem um cara que está ativando o anel. Se está ativando o anel, está deixando ele mais reativo ainda. A segunda reação, a segunda entrada de CH3 vai ser bem mais rápido, bem mais fácil que a primeira. Beleza? Ok? Vou fazer mais alguns exemplos. A gente já vai caminhando para o final, porque já está ficando bem longo, né? Por exemplo aqui. Se a gente tivesse OH, CH3. As dirigências não batem, né? HNO3, H2SO4. Se você for olhar a dirigência, aqui fala que tem que ser nessas posições aqui, ó. Aqui e aqui. E o OH, ele é ativante. Então ele fala que tem que ser aqui e aqui. E aí, quem que vai ganhar? Quem vai ganhar é o OH. Por quê? Porque ele é ativante por efeito mesomérico. Pronto. Ele é ativante por efeito mesomérico. Então usa aquela tabelinha que eu fiz, né? E pronto, ó. O OH, ele é ativante por efeito mesomérico, então ele tem a vantagem
Ele tem a vantagem, ele determina onde que vai ser. Então vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Então se você reagir aqui, vai ficar NO2 aqui, né? E só vai ser 1, porque eu tô reagindo só 1 aqui. Beleza? Então é basicamente isso, ó. Você tem que ter esse feeling de qual que é mais forte, o ativante para efeito mesomérico, depois o ativante para efeito indutivo, depois o desativante para indutivo, depois o desativante para mesomérico. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui importante pra gente fazer, porque se for só repetir, eu acho que não vale a pena, né? Ah, tem um legal aqui. Por exemplo, se a gente tivesse CH3 reagindo com Cl2 e luz. Opa! Luz. Se é luz, vai ser substituição radicalar. Não vai ser substituição eletrofílica. E não tem nenhum catalisador. Se não tem um catalisador, o que vai acontecer? A substituição vai acontecer lá na cadeia carbônica. CH2Cl mais HCl. Então a substituição vai acontecer lá na cadeia carbônica. Vai ser uma substituição radicalar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Eu queria falar também quando a gente tem substituição nucleofílica. Por exemplo, se a gente tivesse uma reação assim, ó. NH2, 2 pontinhos, CH3, C-OCl. Beleza? Se a gente tivesse essa reação, você poderia pensar, ah não, é uma acilação de Friedel-Crafts. O NH2, ele é ativante, ortoparadigente, então eu vou colocar aqui nas posições orto e para. Não. Por que você não vai fazer isso? Atenção. Não tem catalisador. Se não tiver catalisador, essa reação não acontece. Não acontece. Então o que vai acontecer? Vai acontecer a substituição nucleofílica. Então, o que vai acontecer? Você tem que pensar no ponto de vista desse cara. Esse cara, a gente ainda vai ver como é que funciona a substituição nucleofílica. Mas basicamente, a gente vai substituir esse cloro pelo grupo NH e o benzeno aqui, ó. NH e o benzeno aqui. E aí vai juntar, deixa eu ver. Ah tá, vai ficar HCl. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Vai acontecer a substituição nucleofílica nesse cara. Porque não tem um catalisador. Beleza? Porque não tem o catalisador. E agora, para terminar, eu acho que já tá ficando bem longa essa aula, vamos falar sobre o naftaleno. O naftaleno não é tão importante, mas vamos falar sobre ele. Não custa nada, né? Então, vamos falar sobre o naftaleno. Deixa eu colocar aqui, ligação dupla aqui. Aqui tem a posição alfa, beta e beta. E aí, quando a gente reagir com alguém, em que posição que vai entrar o cara? Vai entrar na posição alfa ou posição beta? Vamos lá, qual que é o bizu? Posição alfa para temperatura baixa. E posição beta para temperatura alta. De onde vem isso? Vem do controle cinético termodinâmico. Beleza? Vem do controle cinético termodinâmico. Então, se a gente fizer o gráfico da energia, a gente vai ver que a gente vai ter aqui e a gente vai ter aqui, ó. Certo? Eu coloquei aqui negativo para energia, só que não faz diferença. Ignora isso aí. Aqui é o alfa, aqui é o beta. Então o alfa, ele tem uma menor energia de ativação. Então, uma temperatura mais baixa, ele vai ser formado majoritariamente. Por quê? Porque eu não vou conseguir atingir a energia de ativação do beta. Então eu vou formar o alfa, porque ele está sob controle cinético. Então quando você está numa temperatura mais baixa, aqui no temperatura baixa, a reação está sob controle cinético. Por quê? Porque é a cinética que está determinando. É por o beta ter uma energia de ativação alta, é o alfa que vai ser formado. E o beta não vai conseguir ser formado. Então, a temperatura baixa, o controle é cinético, quem é formado é o alfa. Uma temperatura alta,
tá sob controle termodinâmico. Por quê? Porque se você... Termodinâmica. Porque se você tiver uma temperatura alta, tanto alfa quanto beta não vão ter impedimento cinético, eles vão conseguir ser formados. Porém, como o beta é mais estável, é ele que vai ser formado majoritariamente. O beta é o mais estável, então ele vai ser o produto majoritário. Então, pelo controle termodinâmico, pela termodinâmica, o beta vai ser o produto principal. Beleza? Então, basicamente é isso. Naftalina não é tão importante, essa parte aqui de reações com benzeno é muito mais. Beleza? Eu sei que é muita coisa, mas se você entender o raciocínio, o resto vai mais fácil. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai resolver questões de uma lista que eu separei. Que eu separei não, né? Que eu peguei de um cursinho famoso. E que é muito boa para a gente já começar a treinar.